Olá, alunos! A aula dessa semana é sobre uma matéria chamada vocativo. Então, vamos lá para o conceito de vocativo. O que é um vocativo? O vocativo, ele é um termo na frase ou oração que serve apenas para fazer um chamamento, um chamado, interpelar, clamar, invocar alguém ou alguma coisa, né? Seria o ouvinte, né? Aquele que está ouvindo. Por exemplo, Senhor, venha cá, por favor. Ó Deus, me perdoe. Então, esse Senhor, ó Deus, eu estou me dirigindo a alguém. Esse alguém, ele é representado por uma pessoa ou por uma coisa, né? Que pode ser real ou pode ser um ser fictício, imaginário. Mas como eu vou saber identificar o vocativo numa oração? Sem ficar em dúvida e ter certeza que aquele termo ali é realmente um vocativo. Então, existem algumas características. Vamos lá. Então, o vocativo, ele sempre coloca em destaque o ser, né? Pode ser ou a pessoa ou a coisa a quem ele está se dirigindo. Então, por ele colocar em destaque, esse ser, né, representado por uma pessoa ou por uma coisa, um objeto, vai vir sempre isolado, separado da oração. Como assim? Por meio de uma vírgula ou por meio de algum outro sinal de pontuação, como ponto de exclamação, um ponto de interrogação, ou até a reticências, aqueles 3 pontinhos, ok? Então, quando a pausa é mais curta, geralmente ele é separado por vírgula. Quando é algo mais extenso, a pausa for maior, então ele usa de outros recursos de pontuação, tá? Mas ele sempre vem separado. Outra característica é que ele pode aparecer tanto no início da frase, como no meio, como no final. Então eu digo lá, né? Senhor, vem aqui, por favor. Vem aqui, Senhor, por favor. Vem aqui, por favor, Senhor, tá vendo? Então esse Senhor se deslocou. Ora ele apareceu no início, ora ele apareceu no meio, ora ele apareceu no final, mas sempre separado pela vírgula. Então isso indica que aquela palavra é um vocativo, certo? Não é o sujeito da oração, né? Porque isso tem que prestar muito atenção. Então, atenção, olha só. O vocativo não pode ser confundido com o sujeito da oração. O vocativo ele é um termo independente da oração. Ele apenas participa ali daquela oração, mas ele não tem uma função sintática, né? Como o sujeito e outros e demais elementos da oração. Ele é apenas um termo que ele faz parte ali, mas ele está isolado, certo? Então, ele não está ligado ao sujeito e nem ao predicado, que são termos essenciais de uma oração, tá? Então, olha só, para ficar claro, né? Como eu já dei os exemplos, alguns exemplos de vocativo, né? Posso dar alguns outros, olha só. Maria, por que não limpa esta casa direito? Então, perceba, Maria, vírgula, eu estou fazendo um chamado para Maria. Então, não é o sujeito da oração, é o vocativo. O que vem depois da vírgula, por que não limpa a casa direito? Ou seja, por que você não limpa a casa direito? Então, o que vem depois da vírgula, depois do vocativo, é o quê? Né? É a oração formada pelo sujeito e predicado, né? O sujeito ali, ele está oculto, né? Mas eu entendo que quando eu falo Maria, eu tô me referindo a uma terceira pessoa, que pode ser representado pelo pronome você, já que eu estou falando diretamente com a Maria. Maria, por que você não limpa a casa direito? Então, o sujeito da oração seria o você. E o vocativo seria o Maria, que tá ali isolado, com uma vírgula, separadinho da oração, ok? Muito bem. Então, atenção, como eu disse, volto a falar, não confundir o vocativo com o sujeito da oração. Vou dar 2 exemplos para ficar claro para vocês. Olha só, professor, vírgula, Pedro faltou hoje. Agora, olha esse outro exemplo, professor Pedro faltou hoje. A vírgula faz toda uma diferença. Quando eu falo professor, vírgula, Pedro faltou hoje, qual o entendimento que eu tenho? Que eu estou fazendo um chamado ao professor, me dirigindo a ele, falando com ele, professor, né? O Pedro faltou hoje à aula. O Pedro seria o quê? O meu colega de classe e tal. Então,
Nesse caso, professor é um vocativo. E quem faltou aula hoje? Pedro. Pedro é o sujeito da oração, o ser a quem eu estou me referindo, certo? O professor é apenas o quê? O elemento ali que eu estou fazendo um chamado, então é o vocativo. Agora, na segunda frase, professor Pedro faltou aula hoje. Eu estou afirmando, professor Pedro. Veja que a palavra Pedro, ela vem junto com a palavra professor. Então, eu tenho aí um sujeito. Quem faltou hoje? O professor Pedro. Então, esse Pedro é o nome do professor. Eu tô querendo dizer que esse professor Pedro que faltou hoje. Então, ele é o sujeito da oração. Não há vocativo nesse segundo exemplo, porque não há termo isolado, não há vírgula, não há nada, certo? Então, aí, no caso, na primeira oração, o termo professor, ele encontra-se isolado, né? Professor, vírgula, Pedro faltou aula hoje. Ele vem separado por meio da vírgula, então ele é um vocativo, né? Nós podemos identificar isso por meio desse isolamento e perceber que é um chamado, né? Então, olha só, assim fica claro que o vocativo, ele é apenas um elemento que participa da oração, mas ele vem sempre separado do sujeito da oração. Já no segundo exemplo, a segunda oração, né, como eu disse, olha lá, o professor Pedro é o sujeito da oração, pois eu faço a pergunta, quem faltou hoje? E eu obtenho a resposta, professor Pedro. Então, a pergunta que eu faço, né, para minha oração, a resposta que eu obtenho, eu vou ter sempre a resposta do sujeito, né? O sujeito é o ser de quem eu passo uma informação, tá? Que eu faço uma declaração. Então, eu tô afirmando, declarando que o professor Pedro faltou hoje, certo? Então, ele é o sujeito da oração, não é um vocativo, não vem separado por vírgula e tudo mais. Então, eu espero que vocês tenham entendido. É só isso mesmo hoje, essa matéria ela é mais simples, tem alguns exercícios para vocês fazerem, ok? Conto com a participação de todos. Até a próxima aula.